Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Isso está em Efésios 4, 22 a 24. Bom dia, bem-vindos a mais um Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje eu quero falar sobre abraçando uma nova maneira de viver. Vocês sabem que a dor, as frustrações e as coisas que a gente vive na nossa vida pode gerar em nós comportamentos disfuncionais? Sim, e por termos esses comportamentos disfuncionais, nós estamos então expondo as nossas dores através da maneira em que estamos nos comportando diante das diversas situações que enfrentamos. E essas ações muitas vezes surgem da dor e podem nos afastar da verdadeira identidade que temos como imagem de Deus. Então, como é importante refletirmos nos comportamentos que temos para que eles não interfiram no desenvolver dessa identidade que Deus já nos deu. Comportamentos modificados negativos são respostas que surgem da dor e podem nos fazer agir de maneiras que não refletem as características, os valores que nós temos dentro de nós, que nos foram implantados através da nossa identidade criada na imagem e semelhança de Deus. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham comportamentos disfuncionais. A mulher samaritana é uma delas, que mascarou a dor da rejeição através do isolamento. Ela vai para a fonte de Jacó buscar água em um momento onde ninguém estava lá, mostrando que dentro do coração dela havia uma dor profunda que era projetada na maneira na qual ela agia. Não é? Tanto é que Jesus fala para ela em João 4,16, fala assim, vai, chama o teu marido e vem para cá. Jesus, ele abre os nossos olhos para os nossos comportamentos. Jesus aqui estava falando para ela, olha, eu sei que você tem tentado e você está muito machucada pelas diversas tentativas de ter um relacionamento bom, mas você precisa curar, você está buscando em lugares errados. Então, essas dores estão fazendo com que você se torne uma mulher isolada, projetando na sociedade e nas tuas ações uma dor que está dentro de você. Então, esse foi um momento de confronto direto que levou ela a reconhecer a sua realidade e finalmente se abrir para a verdadeira aceitação que Jesus estava oferecendo para ela. Nós vemos em Marta, na vida de Marta, que está relatada lá em Lucas 10, nós vemos que Marta se deixou levar pelas pressões de querer ser perfeita, de querer mostrar uma perfeição que muitas vezes não somos capazes de alcançar, não é? Quando a situação ali ficou difícil, ela projetou a frustração dela em Maria, culpando Maria por ela não estar conseguindo fazer o serviço do jeito que ela queria. Marta estava atarefada, Marta estava ansiosa, frustrada, correndo de um lado para o outro, e Jesus, com muito amor também, faz ela enxergar que o comportamento dela não estava correto. O seu comportamento de apontar os dedos ali naquele momento escondia a luta interna dela com o perfeccionismo e a organização. Jesus a chama para uma reflexão, mostrando que o foco tem que ser sempre a presença de Deus. Por isso que ele fala para ela, Maria escolheu a melhor parte. Maria está aqui quietinha, nos meus pés. Isso quer dizer que a gente tem que deixar os afazeres? Isso quer dizer que a gente tem que ser desorganizado? Não. Isso quer dizer que nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e ver se estamos operando, fluindo a partir das nossas fraquezas ou a partir da nossa verdadeira identidade forjada através da imagem de Deus em nós. Jesus chama Marta para essa reflexão. Ele fala, Maria escolheu a boa parte.
Essa afirmação fez Marta refletir sobre as prioridades dela e o que realmente era importante. Que lindo! Nós vemos na vida de Esther também uma situação muito interessante, porque no começo Esther hesitou em agir quando ficou sabendo que o povo estava ali em perigo. Através da orientação do seu primo Mordecai, ela percebeu que mesmo que ela não agisse, ela estaria em problema. Portanto, agir, se posicionar, vencer as inseguranças dela, porque afinal de contas, ela não tinha crescido com pai e com mãe, ela era órfã. Qual era a dor que ela carregava? Quais eram os medos que ela carregava? Ela precisava vencer aqueles medos e se apresentar diante do rei, para que ela pudesse ser uma porta-voz, aquela que pediria uma intervenção em favor do povo dela. Ela carregava o peso de uma nação. Aos olhos humanos, nós podemos dizer que ela não tinha capacidade de carregar aquele peso. Mas Deus olhava para ela e sabia quem ela era. Assim como Ele olha para nós hoje e sabe quem nós somos. Sabe que sim, somos capazes de administrar tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, até os momentos mais difíceis. Coragem, hoje eu venho te dizer, coragem, levanta. Não deixe as tuas dores te transformarem em uma pessoa disfuncional. Esther teve que tomar uma decisão ali. Ela teve que enfrentar. E ela enfrentou com uma sabedoria extraordinária. Ela não foi impulsiva, ela não apontou dedos, ela não passou a responsabilidade para ninguém. Com muita cautela e com uma estratégia divina, ela chama o rei e o inimigo para um jantar. E não é no primeiro encontro que ela expõe o plano dela. Ela vai ganhando o coração do rei, o coração daquele que está sentado diante dela. Que sabedoria! Que arma que Deus deu para ela! A arma da sabedoria divina. Que nós possamos aprender com Esther, que nós possamos aprender com Marta e aprender com a mulher samaritana. 3 mulheres que diante do confronto não desistiram. Diante do confronto amoroso, abraçaram essa identidade e foram além daquele lugar de dor. Hoje a minha pergunta para você é: quais comportamentos você tem usado para tentar controlar a sua dor? O perfeccionismo, o isolamento, o apontar de dedos, a falta de decisão, a comparação, a competição e até mesmo muitas enfermidades emocionais e disfunções de personalidade estão associadas a traumas, dores do passado, falta de perdão. Não deixe que nada disso te coloque numa prisão. Você é livre. Jesus veio para aqueles de coração quebrado. Jesus veio para aqueles de coração ferido. Jesus veio para nós, para nos arrancar de qualquer prisão gerada pelas críticas, pelas ameaças e pelas perseguições do passado. Como você pode mudar a sua resposta em vez de projetar frustração em outros? Pensa nisso. Quantos são os momentos em que é mais fácil, sim, apontar o dedo para os outros? Que tal que Marta, na verdade, se desorganizou e ali naquela hora ficou com vergonha que as coisas não estavam saindo da maneira como deveriam e rapidinho foi culpar Maria? A gente não sabe. Mas isso nos faz pensar e refletir nos momentos em que nós também procrastinamos e deixamos as coisas para a última hora. Jesus não nos rejeita, nem nesses momentos. Ele está sempre conosco. A última pergunta que eu faço para você é: de que maneira você pode ser mais cauteloso, mais sábia, assim como Esther, para enfrentar estes desafios que estão diante de você nesse dia de hoje? Deus é conosco. Deus é contigo. Espero que essa palavra
tenha te ajudado a reconhecer as áreas na sua vida que tentam te prender, mas não vão conseguir, porque você é maior do que o seu problema. Deus é maior do que as críticas que te fizeram. Deus é maior que a rejeição que você sofreu. Deus é maior que a falta de recursos que você passa. Deus é maior que qualquer dor, qualquer diagnóstico médico que você esteja enfrentando. Deus é maior. Que possamos hoje olhar para Ele, olhar para o Criador, olhar para aquele que nos chama, que nos aceita e que também nos confronta, para que possamos sair das zonas de conforto que a dor nos coloca e possamos irmos para um novo nível de fé, de posicionamento, de uma jornada linda aqui nessa terra. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas nesse dia de hoje. Ajuda-nos a nos posicionarmos. Que possamos analisar os nossos comportamentos e observar se estamos nos comportando segundo as nossas fraquezas ou estamos vivendo por fé de acordo aquilo que o Senhor já tem colocado dentro de nós. Hoje nos capacita, Senhor, a sermos bênção onde fomos, Pai. Que possamos, Deus, realmente operar segundo a Tua vontade, com propósito, com força e com coragem, Pai. Que possamos ser como a mulher samaritana, que volta para aquele lugar de dor e faz a diferença lá mesmo onde ela havia sido ferida. Que possamos seguir o exemplo de Marta, que ali naquele momento talvez até se sentiu envergonhada porque Jesus chamou a atenção dela com muito amor, mas a gente vê depois, nos próximos eventos em que ela aparece, como ela está servindo com leveza e alegria, porque ela foi transformada. E que possamos, Senhor, também olharmos para o exemplo de Esther e lembrarmos, Pai, que nós temos que fazer alguma coisa. Nós não precisamos e não devemos só esperar que os outros façam. Porque no final do dia nós vivemos em uma sociedade que nós, se não fizermos a nossa parte, nós vamos sofrer. Então nos capacite hoje a tomarmos um posicionamento, sabemos quem somos e adorarmos a Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.